Bom, vamos seguir falando sobre a pandemia e sobre as medidas restritivas. O estado de São Paulo voltará na próxima segunda-feira à fase vermelha da quarentena, que deve permanecer em vigor até 18 de abril. O anúncio foi feito em entrevista coletiva do governo nesta sexta-feira. A alteração na classificação ocorre após o estado registrar uma pequena queda na taxa de internação dos leitos de UTI. Na prática, a medida permite o retorno das atividades presenciais nas escolas das redes pública e privada, desde que autorizadas pelas prefeituras. Também estão liberadas as competições esportivas profissionais, como o Campeonato Paulista de Futebol, já a partir deste sábado, sem a participação da torcida. Os serviços de retirada dos restaurantes e funcionamento de lojas de material de construção, embora já estivessem permitidos por meio de liminar judicial, agora passam a ser autorizados pela gestão estadual. Ainda sobre a pandemia em São Paulo, outra informação: metade dos municípios paulistas registrou mais mortos do que nascidos em março deste ano, segundo os números de certidões de óbito e nascimento emitidas pelos cartórios locais, disponíveis no portal da Transparência da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Das 645 cidades do estado de São Paulo, 319, ou 49,5%, fazem parte desse grupo. Fiuza. Bom, nós estamos vendo, infelizmente, uma cadeia de irresponsabilidades, como nós acabamos de ver no caso envolvendo o Distrito Federal, né, que é um governador que adotou medidas, toque de recolher, tudo isso, Vitor. Eu espero realmente que o Brasil não desista, né, de ser um país dentro da legalidade e que essas responsabilidades sejam apuradas. A gente tem os fanfarrões lá fazendo CPI para ser contra Bolsonaro, não sei o quê, mas isso aí é que tem que ser apurado. Eu não acho que é por CPI, não. O país tem que sair dessa crise, o país tem que retomar a sua liberdade com responsabilidade, isso é muito urgente. Mas, em algum momento, as responsabilidades terão que ser apuradas. Então, você tem, no Distrito Federal, um governador que exacerba, né, o seu próprio conhecimento, tomando medidas espetaculosas, como aconteceu no Brasil inteiro, praticamente, os governadores fazendo política de forma desvairada. Aí você tem um momento em que isso retorna por decisão do Poder Executivo e vem lá uma juíza e diz que não, que tem que trancar de novo, sem nada, sem laudo, sem referência, sem parâmetro sanitário nenhum, atos de vontade. E aí vai lá o Tribunal Superior e caça. Então, nós estamos num barata voa. Esse é o nome técnico, barata voa. E São Paulo é a mesma coisa. São Paulo, inclusive, que era a locomotiva econômica do país, virou a locomotiva totalitária. Esse Plano São Paulo aí, ele não para em pé. As decisões, né, aquela questão de cotejar internações, dados assim também que precisam ser, né, apurados melhor, mas enfim, e essas regras, né, essas equações que eles fazem com o número de trancamento, com esse monitoramento grosseiro por celular, isso aí é uma ficção científica, né? Isso aí desmente a vida real, isso desmente o que se passa no Texas, isso desmente o que se passa na Flórida, isso desmente o que se passa na Suécia, isso desmente o que se passa em Chapecó, né? Todos esses não querem, viraram xiitas, né, de um misticismo de trancamento, né? Não conseguem, não demonstram em lugar nenhum, em momento algum, a eficácia das suas atividades restritivas. Isso é muito sério, a gente sabe. O transporte jamais... Isso é o grande pecado, porque o transporte jamais foi organizado. Então, isso aqui não é um discurso de quem libera geral, não é nada disso, ao contrário. Vamos restringir com inteligência, com responsabilidade. Vamos cuidar para não aglomerar no transporte, por exemplo. Eles não fizeram nunca isso. Que moral que eles têm para determinar fase, não sei o quê, fase... Volta para a fase vermelha. Agora, o bom é voltar para a fase vermelha. A gente estava na fase preta, sei lá. Então, é o seguinte... Nós estamos vendo uma bateção de cabeças. O Rio de Janeiro tem, nesse momento, por exemplo, o seguinte: você pode ir a uma academia, se exercitar, um lugar fechado, né, com várias pessoas lá dentro. Você não pode jogar um futebol ao ar livre, né? Você não pode parar na praia.
Ou seja, o comitê científico do Eduardo Paes descobriu que o ar puro faz mal à saúde. São esses os critérios, né? Então, o Brasil, como um todo, precisa sair rapidamente dessa paralisia. A gente entende a população perplexa, é um flagelo, é perigoso, né? É um vírus que requer muito cuidado, mas a gente está num espetáculo, numa ópera bufa, de medidas que não são de segurança sanitária e causam gravíssimos prejuízos às vidas das pessoas, à saúde das pessoas, né? Essa quebradeira toda, eu quero ver quem vai responder por isso no momento em que se descobrir que nenhuma dessas medidas de lockdown tinha lastro técnico ou científico. Augusto. Quem vai responder por isso são os governadores, né? Está claro agora, governadores e prefeitos, está claro agora como reconheceu involuntariamente aí o ministro Gilmar Mendes, está claro que a condução da estratégia, né, de combate à pandemia é deles. O Gilmar disse, ainda bem que está com os prefeitos e governadores. Então, no caso de Brasília, tem que devolver mesmo, para os governadores. Isso aí é a única parte boa. Única parte boa. Está claro que é isso aí. Agora, eu me recuso a tratar como coisa séria qualquer tipo de medida de lockdown, chamemos como quiser, que não leve em conta o transporte público, o que acontece na periferia e o que acontece nas favelas. O Fernão Mesquita escreveu um bom artigo dizendo isso. Você tem a miséria na favela, os caras não têm dinheiro para comprar comida, muito menos máscaras. Você tem isso na periferia e cada vez mais grave a situação. Periferia, favelas, você tem o transporte público, os vagões de metrô e ônibus lotados todo dia. Por que o governador não vai lá ver? Vai lá, é lá que está o foco. Quer dizer, não são atacados os focos da pandemia, que todo mundo enxerga. Se não quer ver a olho nu, vai lá. Às 6 da manhã, pega um ônibus, vai às 6 da tarde, entra no metrô. Pronto. Ou vai visitar a periferia para ver o que acontece. Eu vi hoje vários mendigos aqui no centro de São Paulo sem máscara. O que você vai querer que ele compre máscara com o quê? Tá? Ele não tem nem gente que vai passando para dar esmola ali para ele. Então é uma piada. Isso aí aqui em São Paulo, a última novidade é que a ciência muda de ideia de um mês para o outro. Na fase vermelha do começo de março, aí você podia ter celebrações religiosas presenciais, porque era atividade essencial. Isso dito pelo governo e pelo centro de contingenciamento da pandemia. Agora, que voltou para a fase vermelha, mas não pode mais você ter atividade, você ter celebração presencial em igreja. Quer dizer, mudou de ideia a ciência. Isso acontece quando ocorre algum fato muito relevante, histórico, que faz com que a ciência que ela incorpore a novidade, trabalhe com ela e vê o que é que mudou. Agora, aqui não acontece nada, são caprichos. Eles estão perdidos, mas vão pagar um preço por isso. Diga, Ana. Vitor, vamos ser então, já que eles são disco arranhado, né, que ficam falando em medidas que não são nada embasadas aí em nenhum segmento da ciência, nós também vamos ser o disco arranhado, porém com o respaldo aí de quem realmente entende de pandemia, de vírus, e eu vou repetir as aspas aqui, a frase do presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Ribeiro, em relação ao lockdown, aspas para o Dr. Mauro Ribeiro. Não existem estudos que provem que o lockdown tem um efeito melhor do que a proteção dos vulneráveis, o uso de máscaras, o distanciamento social e algumas medidas de restrição preservando a liberdade das pessoas. Então tá aí, o presidente do Conselho Federal de Medicina dizendo exatamente que não existe nenhuma ciência para esse trancamento, para esse lockdown que a gente está vivendo, não só no Brasil, né, mas no mundo todo. Saiu uma pesquisa da Universidade de Canterbury, Vitor, essa semana, que diz que
0,1% das contaminações de Covid-19 acontecem no exterior, no lado de fora. Eles estudaram aí mais de 230 mil casos, né, do contágio de pessoas que foram infectadas pela Covid-19, mais de 232 mil casos, e apenas 262 pessoas foram contaminadas aí com o coronavírus estando fora de casa. Ou seja, a gente coloca o lockdown, coloca as pessoas para dentro de casa, o vírus circula dentro de casa, o próprio Dr. Mauro Ribeiro explicou isso, várias pessoas, Dr. Wong já explicou, né, aqui para a gente, doutora Nilce Yamaguchi. Ou seja, quando se fala de ciência, é completamente ignorada os números da ciência. No último comentário, Vitor, essa semana nós comentamos aqui de um outro estudo muito importante também, e eu recebi muitas mensagens nas minhas redes sociais de profissionais da área de saúde, preparadores físicos também, médicos, dizendo que eles já sabiam desse estudo e que foi muito importante a gente divulgar que exatamente o estudo do Centro de Controle de Prevenções, o CDC aqui dos Estados Unidos, que confirmou que a obesidade aumenta significativamente o risco de hospitalização e morte entre aqueles que contraem o vírus. Ou seja, a atividade física é uma atividade essencial também no combate ao vírus.